cantando essa música. E lá no céu, Paulo olhando e, gente, o que eu faço e a proporção do que está sendo feito. E que se a mensagem chegasse a um que estivesse ali e aquele um fosse assim tocado, ele já estaria por satisfeito, né? Essa música, o poeta, ele pegou como base o que Pedro leu, 1 Coríntios 13. E Paulo, de uma forma muito sábia, ele exorta a igreja, ele corrige a igreja, ele disciplina a igreja de Coríntios, porque ele percebeu e recebeu as recomendações de Timóteo, falando, Paulo, a igreja está bem lá. Apesar do que você já tratou ontem, da imoralidade sexual que lá dentro, existe um problema maior ainda, porque lá as pessoas não se respeitam, eles não escutam uns aos outros, não existe ordem no culto. Toda hora, quando um está falando, outro assim o interrompe para poder falar e se mostrar ser mais conhecedor da palavra. Sem amor, só para ter status, sem amor, sem objetivo. E quando você para ler aqui, desde o capítulo 11, como Paulo começa a tratar o momento da comunhão, o momento do culto, em que ele fala que as pessoas se reúnem não interessados na ceia, não interessados na comunhão, mas sim se apressam a comer a própria refeição, entendam que também eram pessoas que apenas queriam arrotar o seu conhecimento, mostrar que tinham conhecimento e não recebiam nada de volta. Fechavam os ouvidos para que os outros podiam estar falando. E muitas vezes agimos assim e temos agora isso potencializado na internet, em que a gente só escuta o que a gente quer escutar, a gente só fala para aquele público e você se fecha nessa redoma, você se fecha nessa bolha. E ele traz aqui, alguns de vocês se apressam a comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie por essa conduta? Certamente não os elogiarei por isso. Portanto, examine antes de comer do pão e de beber o cálice, pois se come do pão e bebe-se do cálice, sem honrar o corpo de Cristo como todo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Você fere a Deus quando você está em comunhão e você tem questões não resolvidas com irmãos no corpo de Cristo. Você fere quando você entra nesse espaço de comunhão. Muitas vezes, ninguém sabe, você está tomando sua ceia ali, ninguém sabe porque você está participando ou qual luta você está passando, ou qual problema você tem com algum membro do corpo. Mas você sabe, no seu interior, o problema que você tem. E muitas vezes, você não ceiar, levanta no outro, ou no seu irmão que está te olhando, aquele questionamento. Ele precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de algo. E Paulo continua. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si, mesmo ao se reunirem. Eu lhes dei instruções a respeito de outros assuntos, quando chegar aí. E Paulo entra no tema que é muito caro, né? A nossa igreja atual, e acredito que é muito caro porque existe uma necessidade de mostrarmos uma proximidade de Cristo quando estamos em público. E eu falo aqui, gente, de coração, de peito aberto. Eu sei que é um momento delicado, é um momento de entrega ali, mas será que agimos da mesma forma em nossa casa, com a porta fechada, quando ninguém está nos vendo? E um pouco antes, Paulo trata, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para não caírem, pois as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e não lhe permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída para que consigam resistir.
Então, o que estou tentando dizer é que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo que eu faço para o meu benefício trará benefício para outros. Não se preocupe com seu próprio bem, mas como o bem dos outros. E a gente vai ouvindo a música que eu coloquei, e ele fala que o amor é um confronto a nós mesmos. Muitas vezes, por amor, nós fazemos coisas que é contrário ao mundo. Nós lemos no devocional hoje o que o mundo considera ser uma bem-aventurança e o que Jesus trouxe como bem-aventurança para nós de ensinamento. Totalmente diferente do que a gente acredita ser. E é uma quebra de paradigma para nós. Quando ele fala aqui, o que o Senhor disse foi justamente o oposto do que o mundo prega sobre bem-aventurança. Nós dizemos que os bem-aventurados são os mais espertos, os obstinados, os ricos. E Jesus fala, né? E que o que devemos colocar no nosso olhar? Que precisamos ser mansos, que precisamos ter entendimento, que mesmo por termos o poder de agir, ao escolhermos não agir, nós estamos mostrando ao outro o quanto o amamos. Estamos mostrando ao outro o quanto estamos sendo também tratados nesse amor. E aí ele passa e ele faz esse link com os dons espirituais, que é muito, e eu volto a dizer, me permitam, é uma forma de que muitos acreditam demonstrar à sua comunidade o seu contato particular e especial com Deus. Poxa, aquele irmão ali fala em línguas e ele vibra ali, esse é ungido. Mas Paulo pergunta, de que adianta o irmão estar falando em línguas? De que adianta o irmão estar rodopiando? De que adianta se não é para o bem de todos? Ele fala, existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E Paulo explica isso, e foi a parte que Miriam leu, que de nada adianta se toda a igreja falar em línguas naquele determinado momento e chegar um visitante, ele certamente ficará assustado. E ele fala que é importante, sim, receber os dons de línguas. O Pentecoste traz isso lá em Atos. Todos falaram em línguas diferentes daquelas. Mas não é só esse o dom. Existem 9 dons. Na última vez que nós lemos, eu coloquei 2 vídeos que explicavam todos os dons do Espírito. E a gente, às vezes, fica focando no que é mais aparente, no que é mais visto por todos. E aí a gente observa alguns irmãos com o desejo de ser batizados no Espírito, com a vontade de estar ali, né, tendo esse batizado. Mas eu não quero ficar focando nisso, eu não quero focar no que está errado, eu quero focar em formas práticas, de como agirmos de forma prática com o que nós estamos recebendo aqui. E a forma prática é, precisamos colocar em nossas orações que esses dons venham sobre nós. Precisamos pedir a ajuda da urgência do boleto, a ajuda da urgência da saúde, mas também precisamos pedir, Senhor, derrama em mim os dons do Espírito. Senhor, coloque em mim o dom de discernimento. Senhor, coloque em mim o dom... Estou ficando um problema de refluxo, perdão, viu? Coloque em mim o dom do direcionamento. Coloque em mim o dom da tradução das línguas. Coloque em mim o dom de cura. Coloque em mim o dom de direcionamento da minha igreja, de condução de projetos. É isso que Paulo vem dizendo aqui, quando ele destrincha, e ele destrincha falando que, em primeiro lugar, apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro, mestres, depois os que fazem milagres, depois os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança e os que falam diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis para a sua
comunidade. Não para atestar que você tem maior relacionamento para com Deus, mas que seja úteis à sua comunidade. Quantas vezes você recebeu a mensagem para transpor para um irmão e você não levou essa mensagem a ele? Deus está te incomodando no espírito para você chegar e falar para o irmão determinada coisa e você guarda contigo, você, não, estou com vergonha. Será que o irmão vai entender que é de Deus mesmo? Estou dando exemplo, gente. Estou devagando junto com vocês aqui como se fosse um bate-papo. E Paulo faz essa reflexão, dizendo que, de fato, o corpo não é feito só de uma parte. A nossa igreja não é só feita do pregador. A nossa igreja não é só feita do pastor. A nossa igreja não é só feita daquele profeta que está lá em cima, colocando fogo na igreja, fazendo todo mundo se arrepiar. E ele diz, se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixo de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? E volta a dizer, atualmente, muitos profetas estão sendo mortos pelos holofotes, pela necessidade de likes, pela necessidade de aparecer, de se mostrarem espiritualmente próximos de Deus. Mas qual o benefício que eles estão trazendo para a sua comunidade? Nosso corpo tem muitas partes. Deus colocou cada uma delas onde Deus quis. O corpo deixaria de ser corpo se apenas tivesse uma parte? Há muitas partes, mas só um corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Eu posso ter o pregador mais impactante, mas se eu não tiver ovelhas para o ouvir, de nada adianta. Tudo é importante em nossa comunhão. E a gente precisa entender isso como igreja. O mundo prega esse destaque. O mundo prega o individualismo. O mundo prega que você precisa ficar debaixo da luz. E Paulo prega que você pode trabalhar também sem holofote. Você pode, para o bem do reino, ajudar sem estar na frente, na luz, no louvor, levando a palavra. Você é corpo e você precisa entender disso, que você é corpo e você precisa agir hoje como corpo de Cristo. E como é que eu vou agir como corpo de Cristo? Sendo apresentador de Jesus a esse povo. O mundo precisa de apresentadores, indivíduos que saibam colocar outras pessoas em contato com Cristo. O mundo já ouviu falar de Cristo, mas será que ouviu da forma que nós estamos vendo esse Cristo e lendo diariamente esse Cristo? E aqui eu até coloquei a reflexão que o pastor dessa Bíblia traz, quando ele pega esse link de Paulo, ele vai levando para esse entendimento, né, que nós não somos vendedores de Cristo, mas sim colegas de trabalho dele, porque nós precisamos levar pessoas a Cristo, porque é Cristo quem cura espiritual, física e mentalmente as pessoas, mas nós estamos levando e podemos ajudar pessoas a irem a Cristo. Se o irmãozinho que está na porta não está em comunhão com a igreja, se o irmãozinho que está na porta lá não entende que a igreja está cheia, mas que ele pode deixar o acesso daquela pessoa que está ali pela primeira vez, com um sorriso, se ele atende de mau humor, essa pessoa será apresentada a Cristo como? Tudo no exemplo, gente. Tudo no exemplos de como podemos agir nesses dons. Não só falando em línguas, não só impondo mãos e curando, não só profetizando, mas sim participando do reino. E Paulo, ele brinca com esses dois capítulos, o 12 e o 14, quando ele coloca no meio deles o capítulo 13.
que é o dessa música e que Beto leu, em que ele disse: se eu falasse a língua dos homens e se eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse intencionalidade para ajudar o outro, se eu não tivesse um foco de falar para quê, se eu não tivesse amor, de nada serviria. Seria como um sino que bate e que ninguém nem entende por que está batendo. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e se tivesse todo o conhecimento do mundo, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não utilizasse isso tudo para o bem da comunidade, para o bem de todo aquilo que me cerca, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Nós lemos o Sermão do Monte e vimos que a regra de ouro de Jesus é amar o próximo como a si mesmo. E ter esses dons é amar mais o próximo do que a si mesmo. Porque quando você começa a perceber que você precisa desse destaque e que você precisa desse reconhecimento, você para de amar o outro mais do que a si mesmo. Você começa a se lamber, a se amar mais, a ser egoísta, a ter a necessidade do reconhecimento, a ter a necessidade da plateia. E é justamente o contrário que o Evangelho prega. E ele continua. Quando eu era criança, falava e pensava, raciocinava como criança, que queria ter atenção, que queria ter todos os meus desejos preenchidos, queria ter o presente na hora certa, queria comer somente aquela comida, como criança. E nós, como cristãos maduros, estamos agindo como cristãos maduros ou como essas crianças que só querem comer o que querem comer, só querem assistir o que querem assistir, querem vestir o que querem vestir e dão chilique, esperneiam, ficam no chão gritando quando são contrariados. Mas quando me tornei homem, deixei para trás coisas de criança. Agora vejo de modo imperfeito, como reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face, pois tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Já me conhece plenamente. Deus já me conhece plenamente. Deus já conhece meu filho plenamente. O que eu preciso fazer agora é pegar na mão de meu filho e caminhar com ele até Cristo e o apresentar a Cristo, pois Cristo já o conhece. O que falta agora é que eu seja esse apresentador. E como eu serei esse apresentador se eu não estou nem pedindo em orações para ser de fato esse apresentador? Eu não estou pedindo em orações que Deus me coloque em situações que eu possa falar de Cristo para pessoas que eu nem conheça. Eu não estou pedindo que Deus me capacite. Eu não estou pedindo orações que Deus me coloque em situações e que eu possa falar desse amor de Cristo. Porque eu estou preso ao meu individualismo. Porque eu estou preso em minhas orações, apenas falando que nem um tagarela. Você sabe, você não fez ainda, e você desliga o telefone. E você não escuta Deus falar com você. É como o rapaz do louvor, mas você estava cantando. Você começa a ouvir coisas que nem são de Deus. Porque você precisa falar, você precisa desabafar, você precisa do reconhecimento. E sai daquilo que lhe é ensinado hoje. E a gente continua. Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, também, deseje os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas apenas fala com Deus, pois ninguém mais o entende em espírito. Fala em verdades ocultas, mas aquele que profetiza, profetiza para fortalecer alguém, profetiza para animar alguém, profetiza para confortar outros. Mas quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos vocês profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que você esteja falando em línguas. E o que você esteja falando em línguas seja para fortalecer a igreja, não para mostrar que você tem relacionamento com Deus.
Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, de que isso ajudaria? Mas se eu lhe trouxer uma revelação, um conhecimento especial de Deus, uma palavra de força, uma profecia, um ensinamento, isso lhe seria mais proveitoso? Até mesmo instrumentos inanimados como flauta e harpa precisam soar notas com clareza. Do contrário, ninguém reconheceria a melodia. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? O mesmo será que falar ao vento. E ele fala que muitas vezes ele prefere e ele utiliza dessa forma para que seja entendido. Eu não grifei, mas vamos lá. Pronto. Dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Mas aqui Paulo diz, fala em línguas no meu particular. Falo em línguas quando estou precisando mesmo entrar em contato com o Supremo, estou em contato para com Deus. Contudo, quando estou numa reunião, prefiro dizer 5 palavras entendíveis, 5 palavras que as pessoas entendam, 5 palavras que irão confortar, fortalecer, 5 palavras que irão servir para a comunidade como um todo, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá. E ele continua: se 2 ou 3 profetizem, os outros avaliem o que foi dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Deste modo, todos que profetizam terão a vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizem, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam outros em falar em língua, mas cuidem de que tudo que seja feito em decência e ordem. Eu grifei aqui o 15:35, que ele fala das mulheres, né? E pode trazer até confusão para a gente, porque ele traz essa questão que as mulheres não devem falar. É porque naquela região existiam algumas sacerdotisas que iam para o meio da igreja e elas, por trabalhar com o ocultismo, por ter o dom da fala, elas muitas vezes inibiam os outros de falar. Então aqui Paulo está generalizando, mas está mostrando e apontando para essas mulheres específicas que tinham esse protagonismo junto daquela região. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando lê a Bíblia, para não ficar somente em versículos e entender todo o contexto. Porque essa carta de Coríntios é uma disciplina para uma comunidade como um todo. Ela não está só no capítulo 13, ela vem do 1 ao 16. Nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida. Somos mais dignos de pena do que no mundo todo. E Paulo entra numa esfera muito... Eu já estou acabando, gente. Me dá mais um minuto, por favor. Ele entra num tema caro para a igreja, que é a questão da ressurreição e da fé. A defesa da fé de Paulo em Cristo Jesus. E ele fala: se eu não acredito na ressurreição de Cristo, de que adianta eu estar aqui com vocês? É tudo nada. Se Cristo não voltou dos mortos, o que eu estou fazendo aqui, falando desse amor desse homem, que é o segundo Adão, e ele fala: existe o primeiro Adão, que vem da terra, que vem do barro, e o segundo Adão, que é Cristo Jesus, que vem do céu, e ele morre por nós, faz esse reset por nós, nossos pecados. Ele vem trazendo isso, e eu queria um convite a vocês, que vocês relessem o capítulo 15 em calma, em silêncio, buscando tentar entender o que está nele aqui. Até, se possível, os pastores mandassem no grupo o áudio sobre essa questão no capítulo 15, que é Paulo, no final de sua carta, defendendo a sua fé para aqueles que ainda não criam de forma verdadeira no que estava sendo feito. Então é isso, 7h20. Encerra aqui o panorama. Eu quero ouvir vocês, como é que foi a leitura desse livro. A gente vai ler a segunda carta de Paulo a Coríntios. Foi Miriam e Nai. 5 minutos, viu, gente? Eu passei um pouquinho do tempo hoje. Bom dia. Não quero levar 5 minutos, não. Deixa eu falar com vocês uma coisa.